Olá, minha gente. Muito bom dia mais uma vez. Estamos aqui no canal Mensagens do Astral. Um lindo dia lindo, maravilhoso, na manhã deste domingo, 30 de agosto de 2020. Vamos nos lembrar do que nós havíamos dito no capítulo anterior, né, sobre há 2000 anos atrás, né? Esse livro aqui foi mencionado, volto a falar dele e incentivar as pessoas que puderem lê-lo. Muito legal, muito interessante esse livro. É aquela narrativa, né, de Emmanuel, há 2000 anos, foi escrito por Chico Xavier, sua psicografia. Emmanuel, que há 2000 anos foi o Públio Lento, né? Públio Lentulus, imperador romano. A ideia é de que ele nos trouxe da evolução, já nesse romance de há 2000 anos atrás, do processo evolutivo que nós temos que passar pelas múltiplas existências, que foi estudado por nosso venerável Allan Kardec. Ou seja, muitas vidas, sucessivas reencarnações para nós caminharmos para a evolução. Não há outra maneira, né? Esse caminho da reencarnação. Jesus já tinha nos dito, de forma parabólica, né? Ou de parábolas, né? Fiz um trocadilho bem-aventurado, de que para conhecer o reino dos céus, o reino do meu Pai, ele disse essa expressão, teríamos que nascer de novo. Quer dizer, subentende-se o quê? Nascer de novo? Como é que nós vamos nascer de novo, se a gente já nasceu? Era uma parábola sobre a reencarnação. Quer dizer, para você evoluir e chegar à casa do nosso Pai, ou seja, a perfeição, a pureza de espírito, o estado supremo do bem, né? Viver em estágio do bem, né? Os espíritos do bem, né? Eles não conseguem viver de outra maneira, eles vivem eternamente na vibração do bem. Esse é o caminho que a gente tem que tentar, diuturnamente, conquistá-lo. Muito difícil, muito ardiloso, com muita tentação a sucumbir àquilo que a gente até prometeu para quando nós viermos aqui para essa encarnação, de que nós iríamos fazer. Mas chega aqui, a coisa é complicada, fica muito difícil e a gente tem que tomar tombo e levantar, e diuturnamente tentar praticar esse caminho. E esse caminho, tá? Que até o advento da compilação da doutrina espírita pelo nosso amigo Allan Kardec, né? Com o livro dos Espíritos, sempre vale lembrar, a gente mostrar esse livro fantástico, né? Existia uma máxima naquela altura para a humanidade, né? Fora da igreja não há salvação. Então, o que as pessoas procuravam, né? Diuturnamente, o caminho da igreja. Confessionário, né? Compra de indulgências, que eram os pedacinhos dos céus para se livrar dos pecados. Eram maneiras ardilosas que se propagavam naquela época, até o advento da doutrina espírita, que nos trouxe uma outra máxima, uma máxima muito simples e dificílima de se praticar, né? Mas que nós conseguimos pouco a pouco, que é: fora da caridade não há salvação. Por que isso? Fora da caridade não há salvação. Porque quanto nós mais praticarmos a caridade ao próximo, vem através daquela máxima de amai o próximo como a si mesmo, nós evoluímos, nós queimamos o nosso karma, segundo até os orientais, eles usam esse termo, queimar o karma. Ou seja, queimar o karma é você tentar com uma borrachinha, devagarzinho, apagando
as suas faltas, né? Porque nós somos hoje o resultado das nossas faltas do passado. E seremos amanhã o resultado das faltas do nosso presente. Então a gente tem que quebrar, entendeu? Essa linha metódica da causa e efeito. Como você vai quebrar? Então isso foi ensinado pelos espíritos do bem, porque a lei de causa e efeito vem lá de trás, né? Isaac Newton, né? E por aí vai. Galileu. É uma lei imutável, causa e efeito. Você não tem como. Jogou a bolinha na parede, ela volta, né? Jogou uma mancha escura lá adiante, você se suja. Tem até uma historinha muito interessante de que tinha uma pessoa, né, muito desafiadora, que dizia: não acredito nisso, não, que história é essa, pô? Eu vou ficar sujando o nome dos outros, desejando mal aos outros, e isso vai acontecer na mesma proporção comigo? Não, isso é história, não tem nada a ver, isso é a história do boitatá. Então foi feito um desafio, né? Essa pessoa, e com toda razão, era inquisidora, né? Era questionadora, todos nós temos esse direito. E se estendeu um lençol numa parede e deu um saco generoso para ela, a uma distância de 2, 3 metros, foi combinado assim, e ela aceitou o desafio. Um saco farto de pedras de carvão. E que ela pegasse essas pedras de carvão e começasse a arremessar no lençol, para sujar o lençol, o máximo que ela pudesse. Isso era, figuradamente falando, né, se imaginando, e que era a maledicência que ela sempre jogava em cima das pessoas. Ela falava mal das pessoas, que ela apontava o dedo para as pessoas, e que isso não tinha nenhuma causa, ou seja, não tinha nenhum efeito, só haveria causa, né? Então ela descobriu que causa e efeito não funciona. Aí deixaram ela jogar bastante carvão, tá? Chegaram para ela e aí, o lençol tá sujo? Bem sujo como você queria? Tá, agora tô realizado, tá vendo? Não aconteceu nada. Aí trouxeram um espelho e deram para ela ver como ela estava. Ela estava mais suja do que o lençol, porque ela só pegava no carvão, e jogava, euforicamente jogava mais. Quando acabou o exemplo, né, a experiência, né, de que ela propôs, ela estava mais suja do que o lençol, toda imunda, toda preta, a cara toda preta, as mãos toda preta. Então mostrou ela, tá vendo? Olha aí a causa e efeito. O que você deseja lá vem no mínimo igual para você, ou em dobro, segundo as leis espirituais, né? Então isso aí vem mostrar, né, que a espiritualidade, os espíritos benfeitores, os espíritos superiores, que chegaram lá, eles, de forma benevolente, eles trouxeram essas informações para a gente, né, com o advento da doutrina espírita, tentando mostrar a gente a procurar um caminho mais curto e sofrer menos, para não fazer o que eles fizeram em vidas passadas, que ninguém nasceu bonzinho. Quem é bonzinho hoje já foi malzinho ontem. Essa é a máxima. Deus nos fez espíritos, né, simples e ignorantes, para nós podermos evoluir dentro do nosso, né, juízo, né, e dentro da nossa lei do livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio para evoluir mais, evoluir menos, não evoluir, ficar bem malzinho, mas aí vamos passar pela lei imutável da causa e efeito, né? A explicação de que pessoas chegam na sua encarnação com uma felicidade bem ampla e outros chegam com uma infelicidade muito grande. A explicação são realmente as reparações de vidas anteriores e assim sucessivamente. Os espíritos do bem nos trouxeram um caminho para a gente quebrar isso. Até a gente hoje podemos, até isso já é uma opinião nossa aqui, né? Não são dos espíritos do bem, logicamente, que por malandragem, até por malandragem, que não seja por convicção, que a convicção vem posterior, né? Você primeiro, malandramente, você vai
fazendo as coisas e até por convicção chega depois. Pratique o bem para ver o que acontece. Entendeu? Então eles nos explicaram que a forma de nós evoluirmos, acelerarmos a nossa evolução e quebrarmos o tal do karma, que segundo os orientais usa esse termo, né? Ou da expiação e provação, que são termos usados pela doutrina espírita, que nada mais é, nada menos é, do que a leitura do karma lá dos antigos. Antes de Cristo já se falava nisso, né? É praticar o bem. Você vai acelerando a sua evolução e vai queimando o seu karma. Então aí vem até agradar muitos que falam, né? Eu não aceito essa história de que hoje eu estou pagando pelo que eu fiz lá atrás. Eu não lembro de nada. Como é que eu vou ficar pagando pelo que eu fiz? Será que eu fiz mesmo? Eu não lembro. Você lembra? Tem alguém que lembra o que eu fiz? Quem eu fui? Isso é história. Começa para boi dormir, né? Não tem essas pessoas que alegam isso, né? Então isso vem quebrar, né? Essa ida e vinda de sofrimento. Como? Você procure diuturnamente praticar a caridade. A caridade tem várias formas, né? Lá na frente nós vamos abordar o capítulo da caridade. Caridade não é só dar esmola, não. É uma série de coisas que os espíritos benfeitores nos trouxeram essas informações, né? A prática de caridade, da caridade diuturnamente, nos faz acostumarmos, nos habituarmos com a prática, né, dessa ideia. Nós estamos praticando uma ideia que aos pouquinhos nós vamos nos acostumando e nós vamos tendo com prazer com isso. Nós vamos nos sentir prazerosos. A prática do bem, da caridade, acelera, né, a formação da serotonina, que é o hormônio do prazer, o hormônio da felicidade, né? A física, a fisiologia humana já está falando sobre isso diretamente. Neurologistas, psiquiatras, só que eles não fazem pela abordagem espírita, tá certo? Fazem pela abordagem realmente fisiológica, física, de que quando nós produzimos o bem-estar aos outros, o compartilhamento, né? Um pouco de felicidade que a gente possa compartilhar, a nossa serotonina dispara. Isso já está comprovado através de experimentações cientificamente. Se a serotonina dispara, nós nos tornamos pessoas alegres, com a ideia, sentimos vontade de fazer mais, sentimos saudade de que deixamos de fazer ontem, podemos fazer hoje ou amanhã mais um pouquinho, né? E assim vai. Eu gostaria de falar aqui para todos nós, né, ouvirmos alguma máxima, né, de Emmanuel, transcrito pelo nosso querido Chico Xavier. Trabalho, ação, aprendizado e melhoria. Não te ponhas à espera deles sob a imaginária incapacidade de procurá-los, à vista de imperfeições e defeitos que te marcaram ontem. Realização pede apoio da fé, mãos à obra. Quer dizer, para nós não ficarmos nos apoiando do que aquilo que a gente pode ter feito. Agora não posso fazer e tal. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, aquele sentimento de culpa. Não, largar a mão disso. E mãos à obra, entendeu? Tentar acelerar a evolução através dessa máxima. Fora da caridade não há salvação. Ou seja, diuturnamente a gente pega uma borrachinha e vem lá de cima aquela página imensa, né, pinhada, né, de malfazejos, né? Aí a gente devagarzinho com a borrachinha vamos apagando. Isso aqui eu já posso apagar. Isso aqui também eu já posso ir apagando. Quem sabe, né? Vou perguntar ao Papai do Céu, né? Mas quem sabe que ele concorde. Vou apagando também mais esse malfazejo aqui e não ficar esperando, né, espiar esses malfazejos na próxima reencarnação. Ou seja, levar sofrimento acumulado para a próxima encarnação. Por quê? Por que a gente tem que esperar a próxima encarnação para pagar o que fizemos hoje e o que fizemos ontem? Se a gente pode ir devagarzinho com a borrachinha, né, titizinho, vai apagando, né?
É maneiro, né? É simples isso, é simples. É a gente se habituar com uma atividade que normalmente nós não nos preocupamos tanto, entendeu? É criarmos o hábito. Isso vem, a palavra hábito vem do latim habituare, tornar-se hábito, se habituar. Quando nós nos habituamos, acabou. Um abraço, ninguém tira o hábito. Você vê que os nossos pais ficaram lá atrás, escovou o dente. Você já escovou o dente antes de dormir? Aí você às vezes até escondia, já ia correndo para a cama, aí a mamãe vinha, cheirava a boca, volta, você não escovou os dentes. De manhã, bom dia mamãe. Mamãe falava, primeira coisa, já escovou os dentes? Acabou o almoço, já escovou os dentes? Aquele negócio, insistentemente, tornou-se um hábito na nossa vida. Mamãe foi embora, nos tornamos órfãos da mamãe, né? E continuamos com o hábito de escovar os dentes. Já não precisa ninguém ficar, já escovou os dentes, já escovou os dentes. A gente escova por hábito, tornar-se hábito. Essa é a ideia em tudo que a gente pode tentar passar, né? Essa ideia, né? Então, nós vamos aqui passar uma informação, né? Fantástica, né? Para a nossa atualidade, oportunamente, sobre o que nós estamos passando hoje, né? Através desse livro. Mais uma vez, temos que mostrar o Livro dos Espíritos. Pergunta, né? Muito interessante, 741, sobre os flagelos. E isso vem bater, vamos ver se nossos amigos aqui do nosso canal Mensagens do Astral, né? Que foi aderido sob a ideia, sob a inspiração desse livro do nosso querido Ramatiz, e também mais tarde vamos estudar bastante. Vamos ver se essa pergunta feita por Kardec, lá nos idos dos anos 50 do século XIX, né? Pergunta 741, tem a ver com a atualidade, como sempre a gente propõe essa ideia, né? De que é sempre um estudo atualizadíssimo. Pergunta 741. É permitido ao homem afastar os flagelos que o torturam? Quer dizer, será que o ser humano consegue eliminar? Não, comigo não, sai fora, eu não mereço, quem merece é o outro. Vai bater na porta do vizinho. Resposta dos espíritos superiores. Em parte sim, quer dizer, em parte a gente pode afastar alguma coisa. Porém, como geralmente o entendem, muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. Ele já vem mostrar que nós estamos comprometidos com o que está nos afetando. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os pode afastar. Isto é, prevenir-se. Souber pesquisar suas causas. Olha aí a lei de causa e efeito, viu? Estamos sendo atormentados pelo efeito, né, devastador do flagelo, sobre uma causa que nós temos que pesquisar, o que causou isso aí. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, há os de caráter geral, que estão nos desígnios da providência. Isso é uma lei imutável, né? Nada acontece, né? É a dinâmica da previdência, da providência divina, né? A vontade, a misericórdia, a infinita bondade do Pai, né? Aquele papai, né? Que Jesus tratou carinhosamente como papai, né? Torne como desígnios do nosso legado. E dos quais cada indivíduo recebe em maior ou menor grau o contragolpe. Quer dizer, o flagelo vem em maior ou menor grau, né, para cada indivíduo. O homem nada pode opor a esse tipo de flagelo a não ser submeter-se à vontade divina, à vontade de Deus. Além disso, muitas vezes esses males são agravados pela negligência do próprio homem. Quer dizer, quem provocou a causa do efeito que está se sentindo no momento? Nós mesmos. E nós temos que pesquisar, isso vem para nos alertar. Agora, para terminarmos, muito interessante
esse comentário aqui, né, dos espíritos, que diz o seguinte: entre os flagelos destruidores, naturais, independentes do homem, deve ser colocado na linha de frente a peste. Olha aí, o que é a Covid-19? A peste, né? A fome, as inundações, as intempéries fatais às produções da terra. Entretanto, não tem o homem encontrado na ciência, nas obras da engenharia, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas. Olha aí, fala aí da Covid lá atrás, foi propalado e liberado por condições inadequadas de higiene, está lá, 170 anos. Meios de neutralizar, ou pelo menos de atenuar, tantos desastres. Quer dizer, se nós procurarmos, né, a pesquisa científica, melhorar condições de higiene, condições de armazenamento, cultura, né? Não ficar atrelando sempre, isso é cultural, não, nós temos que quebrar isso aí. Não podemos ficar a vida toda apoiado no processo cultural atrasado, né? Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje livres deles? Verdade. A peste não veio ali na Europa, né? A grande parte da Ásia na Europa, e hoje eles ficaram livres. Agora já é uma outra situação. Mas aquela peste lá de 1438, né? Eles se tornaram livres. Durou, dizem os estudiosos, 10, 20 anos. Não se propagou para o continente americano. Então, o continente americano ficou livre desse flagelo, né? Vamos entender com o passar do tempo, né? Que não fará, então, o homem pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência, e quando, sem prejuízo da sua conservação pessoal, olha só, meus amigos, meus irmãos, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade. Olha aí. Fora da caridade não há salvação. Para com seus semelhantes. Quer dizer, vem mostrar de que é uma oportunidade das pessoas, entendeu? Conservar o sentimento da verdadeira caridade para com os seus semelhantes. Ou seja, se lembrar dos outros, né? Compartilhar o que você tem com os outros. É nessa hora dos grandes flagelos que há uma provocação, uma instigação das pessoas começar a pensar, né? E abrir um caminho para a evolução pessoal de cada um. Uns fazem mais, outros fazem menos, mas sem dúvida nós estamos vendo aí, atualmente, sem sombra de dúvida, né? As pessoas a pensar nesse caminho, né? A pensar no problema do outro, né? Como será que está o outro? Se o outro não estiver bem, provavelmente lá na frente nós não vamos também estar tão bem como estamos agora, né? E para mostrar, para a gente abreviar, né, esse bate-papo gostoso, isso aqui é a provocação disso, nada mais é do que um bate-papo. Nós já falamos lá anteriormente que a ideia não é trazer preceito nenhum novo, ideia nenhuma nova, formular nenhuma teoria, e sim praticar uma abundância de reservas de conhecimento que estão depositados nessas leituras. A ideia é compartilhar isso. A ideia de alguma coisa, entendeu? Desse sentimento, das informações que os espíritos benfeitores, né, e os espíritos superiores responderam sistematicamente. Você faz uma pergunta a diversas pessoas, diversos médiuns, de tudo quanto é lugar, e sempre vem as respostas sobre o mesmo contexto, sobre o mesmo texto, de forma praticamente igual. Então você observa que a comunicação com os mortos, né, vamos dizer assim, né, é uma realidade. Uma realidade irrefutável. E se a gente voltar lá atrás, Moisés, 700 anos antes de Cristo,
né, que as lições dele e dos profetas da época formulou o Antigo Testamento, então está lá, 700 anos antes de Cristo, há 2.700 anos atrás, Moisés proibiu falar com os mortos. Por isso que os pentecostais não aceitam a ideia da reencarnação, porque eles seguem cegamente, piamente, essa informação de Moisés. Mas se estudar melhor, nós vamos chegar a dois resultados. Não se proíbe nada daquilo que não existe, não é verdade? Proibido fumar. Ué, você vai botar assim dentro de uma loja comercial, né? Proibido fumar no interior dessa loja. É porque existe o fumo. Senão ninguém ia dizer proibido fumar. Então, proibido falar com os mortos, Moisés já disse isso há 2.700 anos. É porque se falava com os mortos. Já tinha mediunidade aflorada no ser humano, que isso é inerente ao ser humano. Já tinha os médiuns falando com os mortos. Mas por que ele proibiu? Porque existia muito charlatanismo. Existia muita ignorância sobre o assunto. Se depositava total confiança, sem se questionar nada, absolutamente nada. Então os aproveitadores, os charlatãos, se tornaram a maioria e deitaram e rolaram na boa-fé dos semelhantes. Ele, para resumir, como ele fez, né? Não matarás, não roubarás. Pronto, acabou. Não tem que explicar por que não matarás. Ficar explicando isso aí vai ficar 1000 anos explicando isso. Não matarás, né? E é óbvio, né, que não se deve matar. Então, tá lá, não matarás. Não roubarás também, é óbvio, né? Então ele também, não falarás com os mortos. Pronto. Está lá no Velho Testamento. Mas é aqui que existe a possibilidade. Essa possibilidade veio através do questionamento que Kardec propalou de que nós deveríamos filtrar as informações. Não existe um espírito do mal falando do bem. Você pega rapidamente, ele se trai. Ele tenta se maquiar, se transformar, se transfigurar, mas quando ele menos espera, ele tem uma gota nas informações dele, de sarcasmo, de zombaria, de aproveitamento, e você vai colhendo, vai filtrando. Os espíritos do bem só conseguem passar mensagens do bem. Aí você começa a filtrar exatamente só o suprassumo das informações do bem. É por aí. Então, vejam bem, para a gente seguir aquela sequência, né? Aquele livro há 2000 anos, olha aqui, ó, de Emmanuel, ele era um malfeitor, né? Um imperador romano, Públio Lentulus, né? Um amigão de Pôncio Pilatos, né? Daquela turma da pesada, né? Não tem problema também, nós já fomos. Não estamos apontando o dedo para ninguém. Isso vem mostrar o caminho da evolução, né? Ele estava na turma do bem já, entendeu? Lá em Paris, mandando mensagem em Paris, em 1861, para a formação desse livro fantástico, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui. Em 1861, Emmanuel já tinha evoluído de uma maneira tal do que ele não era há 1861 anos como imperador romano, já liberado pela alta espiritualidade, a mandar uma mensagem para contextualizar dentro desse memorável documento espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele faz uma explanação sobre o egoísmo. Esse egoísmo que nós podemos ver que é a libertação, ali ó, na pergunta sobre os flagelos, né? Desse mesmo egoísmo, quando surgem os grandes acontecimentos devastadores sobre a humanidade, que faz a libertar-se do egoísmo, você sai do casulo do egoísmo para a prática da caridade. Então tem um capítulo aqui, meus irmãos, que vale a pena a gente ver isso aqui e estimular também, né, automaticamente, né, o estudo desse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos aqui sobre o subtítulo O Egoísmo. O egoísmo, que é esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo processo moral retarda, é ao Espiritismo que está reservada a tarefa de a fazer subir na hierarquia dos mundos.
O egoísmo é, pois, objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças, sua coragem. Disse-lhes coragem porque é preciso ter coragem. Mais coragem do que imaginas para vencer a si mesmo. Quer dizer, é uma guerra, né, diuturnamente de nós contra nós mesmos, contra o nosso ego, né, o nosso egoísmo. Do que para vencer propriamente os outros. Olha como é que é mais difícil a gente nos vencer do que vencer os outros. Os outros é dar uma bordoada, dar um tiro, acabou. Agora, nos vencermos diariamente, diuturnamente, é muito mais difícil. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para o combater em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, aí já ele atribui que o egoísmo é um filhão, né? Filhão preferido do orgulho. É a fonte de todas as misérias do mundo. É a negação da caridade. O egoísmo nega a caridade. Se acomoda, fica quietinho no seu cantinho, entendeu? Quem é o outro? Não sei. Nem sei se existe um outro, deixa eu quieto aqui. Esse é o egoísmo. E, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade da humanidade, dos homens. Jesus vos deu exemplo da caridade. E Pôncio Pilatos, o do egoísmo. Ó o amigão lá, ó, de Públio Lentulus lá, ó. Ele mesmo, né? Ele citou Pôncio Pilatos, tá vendo? Ele foi amigão dele, tá vendo? Há 1861 anos atrás. E ele está mostrando aqui, pela evolução dele, né? Ele partiu, ele procurou por esforço próprio a sua evolução, e já hoje ele descobriu que o Pôncio Pilatos, né, é o exercício do egoísmo. Porque, enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: "Que me importa?" Ele disse aos judeus: "Este homem é justo? Por que o quereis crucificar? Entretanto, deixa que o conduzam ao suplício." Quer dizer, ele mesmo, a verdade é essa, Pôncio Pilatos não queria crucificar Jesus, mas também pouco ligou. Aí vem a expressão figurada do lava as mãos, né? Lava as mãos e deixa que os outros o conduzam. Ou não. Mas a gente sabe no que deu, né? E aí esse antagonismo da caridade e do egoísmo é a invasão dessa lepra do coração humano, diz Emmanuel, que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. É a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem, ele aí atribuindo aos espíritos superiores, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar-se esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhe entravam à marcha. Extirpai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje viril. E para isso é primeiro extirpar do vosso coração. Quer dizer, se a gente não extirpar do nosso coração, não se extirpa da humanidade. Mensagem, aqui está entre parênteses, não sei se eu consigo mostrar. Acho que eu vou conseguir mensagem, que é muito interessante. Aqui, ó. Mensagem de Emmanuel. Aqui. De Emmanuel, em Paris, em 1861. Quer dizer, Emmanuel, em Paris, em 1861, já mandou essa mensagem sobre o egoísmo a Kardec, através da mediunidade, para ajudar na formação desse livro. Quer dizer, ele em 1861 já estava na turma. Que turma é essa? A turma do bem. E mais tarde, né, 49 anos depois, em 1910, nasceu o nosso querido Chico, né, sob a égide do benfeitor, do espírito protetor e benfeitor, né, que fez aquela arruaça, né, vamos dizer assim, no bom sentido, em 500 obras psicografadas, né? Só isso. Quer dizer, ele já estava como espírito protetor do Chico, para orientá-lo nessa missão arduosa, né? Terrível, de 500 obras. Um homem que foi um missionário
da psicografia, da mensagem dos espíritos superiores e dos espíritos do bem. Quer dizer, em 1861, Emmanuel já estava lá na turma, já estava participando da turma do bem, de tantos espíritos benfeitores que formularam esse livro. E é um livro que, na próxima, quem sabe, eu hoje me empolguei. Eu passei do limite e até do que eu tinha pensado, né? A gente tinha pensado em falar algumas coisas, desculpa, eu me exagerei, porque a ideia era trazer a mensagem do porquê desse livro. No próximo capítulo, talvez, nossos amigos aqui vão nos ajudar a canalizar mais isso, tá bom? A prática desse estudo aqui do culto do Evangelho no lar. Hoje não vai dar porque eu já realmente me excedi. Gostaria de deixar para a próxima vez. E muito satisfeito e agradecido a Deus, em nome de Jesus, nosso irmão maior. Nosso irmão maior por quê? Porque ele passou isso para a gente, né? Ele é o nosso governador do nosso planeta há 4 bilhões e 500 milhões de anos. E por esforço próprio, para ter essa condição de governador planetário, ele evoluiu como nós temos que evoluir, da mesma maneira. Foi feito simples e ignorante, à semelhança do Pai. Igualzinho a gente, né? E vamos agradecer a ele essa oportunidade, em nome dele, seu irmão maior. Ele não é só ele que é filho de Deus, nós também somos. Ele falou, sois deuses, vós sois deuses. Então todos nós temos o nosso Deus que é comum a todos no nosso interior. Isso é latente. Em todas as civilizações, nós temos instintivamente, sem aprender com ninguém, a ideia de um Deus. De que forma, das mais formas variadas, mas nós temos. E nós somos irmãos. Ele é nosso irmão superior. Só isso. Só isso, né? Muita coisa, né? 4 bilhões e meio de anos governando o planeta. Isso é explicado até em algumas edições do Emmanuel, mais tarde também vamos falar sobre isso. A Caminho da Luz é um livro que mostra a formação da Terra, do planeta Terra, de Emmanuel. Vamos ao Pai de infinita bondade, de extrema benevolência, misericórdia para todos conosco, agradecer essa oportunidade e agradecermos a força dos espíritos superiores e benfeitores, né? Que estão nos mostrando, tentando, né, nos mostrar a ideia de como é que a gente deve evoluir, né? Através da caridade, exercício da caridade, que não é fácil fazer só numa existência. Precisa de muitas existências de acordo com o esforço de cada um, ou mais ou menos. Tá bom, minha gente? Obrigado, tá? Por mais esse capítulo de Mensagens do Astral. Valeu? E é a nossa inspiração do canal Mensagem do Astral. Esse fabuloso livro de Ramatiz, fotografado por Ercílio Mais. Posteriormente vamos falar também do médium Ercílio Mais. Bom, um grande abraço para todos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Tchau.